Amém, professor. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um minicurso dessa quarta edição dos debates constitucionais da Universidade Estadual de Santa Cruz, cujo tema será Direito ao Esquecimento no STF, a tese de repercussão geral 786. Meu nome é Tayara, eu sou discente do curso de Direito da UESC e uma das monitoras desse ilustre evento, o qual será brilhantado nessa tarde pelo professor Rafael Freire. Boa tarde, professor, eu desejo que o senhor seja muito bem-vindo. Antes de iniciarmos, eu gostaria de ressaltar que qualquer dúvida que vocês, nossos ouvintes, venham a ter sobre os trabalhos que vão ser desenvolvidos hoje, eles devem ser enviados pelo chat e podem ter certeza que vão ser lidos ao final da apresentação. Eu aproveito também para pedir para vocês que já se encontram presentes que nos sigam no Instagram e que se inscrevam no canal do YouTube e ativem as notificações, o sininho, para vocês não perderem nenhuma novidade desse último dia de evento e também dos eventos futuros. E eu gostaria de relembrar também que a lista de presença vai ser liberada no chat no decorrer da apresentação do trabalho e que o preenchimento dessa lista com o seu nome completo é de suma importância para o quesito de certificação. Qualquer dúvida ou qualquer problema que vocês venham a ter com a assinatura da lista de presença, eu peço que vocês sinalizem no chat e a gente vai auxiliar vocês a sanar esse contratempo, tá bom? Eu convido agora para assumir a fala o professor Rafael Freire, advogado, professor, escritor, mestre e doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, especialista em Direito Público Material pela Universidade Gama Filho e em Ciência de Dados e Big Data Analytics, pela FAMESP, e com formação em Direito e Administração de Empresas. Boa tarde mais uma vez, professor Rafael, e seja muito bem-vindo ao nosso evento. Boa tarde, Tayara. Boa tarde a todos os nossos colegas que estão aí nos assistindo. Gostaria de iniciar essa fala agradecendo a todos os monitores do evento, aos professores Pedro Germano, ao professor Isaac, a todos os professores da UESC, que sempre tem uma acolhida aqui maravilhosa com a gente, né? Seja presencialmente, seja online. Então, é isso. Vamos lá conversar. Todos os presentes aí, renovo minha boa tarde, renovo a minha estima e me coloco à disposição de vocês para que a gente possa debater esse tema, até porque o evento é esse, né? Debates constitucionais. Gente, eu espero que o tema não tenha levado vocês a pensar que eu vim aqui hoje concordar com o STF. Não é isso. Eu discordo do STF e vim aqui justamente para debater esse tema a partir dessa discordância com o nosso Tribunal Supremo. Ok? E para isso nós precisamos falar sobre todos os aspectos do tema e, sobretudo, os aspectos constitucionais, que é o tema geral do nosso evento, né? Então vamos lá. Qualquer dúvida, vão mandando aí. Tayara está atenta para anotar tudo direitinho para a gente conversar ao final, porque aqui eu não estou tendo acesso a vocês no momento. Certo?
Gente, então primeiro vamos saber que tema foi esse, o tema 786 do STF de repercussão geral. O STF falou da seguinte forma, ele disse que é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação analógicos ou digitais, e que eventuais excessos que possam ocorrer ali, né, abuso do exercício da liberdade de expressão ou de informação, devem ser analisados concretamente, caso a caso, a partir desses parâmetros constitucionais, né, e especialmente os relativos à proteção à honra, à imagem, à privacidade, à personalidade em geral. E as expressões que venham aí nas leis civis e penais, além da nossa Constituição Federal. Foi isso que decidiu o STF. Então ele deixou bem claro, o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Isso me causou um espanto no dia que saiu a decisão. Eu já esperava, mas me causou um espanto da forma que foi. Para eu falar sobre esse tema, eu preciso contar um pouquinho da minha história, né? Exatamente sobre o meu envolvimento com a proteção de dados pessoais até chegar a vir a contestar esse tema 786, tema de repercussão geral 786 do STF. Eu sou pesquisador na área de proteção de dados, pessoal, e na área de direito administrativo. Eu tenho essas duas linhas de pesquisa. E na proteção de dados especificamente, eu estou aí entre 2011 e 2012, de lá para cá, pesquisando esse tema. Eu passei a expor esse tema publicamente a partir de 2014 e passei a desenvolver trabalhos em relação a esse tema em 2014. Em 2016, eu fiz uma publicação muito importante sobre o tema, e em 2017 eu lancei a primeira edição deste livro aqui, que hoje está na 4ª edição, Autodeterminação Informativa e a Privacidade na Sociedade da Informação, onde eu trago o direito de esquecimento em uma parte muito pequenininha, mas toda a construção do livro, que é uma construção constitucional em torno da ideia de autodeterminação informativa, nos leva a pensar em várias situações desse guarda-chuva que se inclui, inclusive, o direito ao esquecimento. Então, quando a gente pensa em autodeterminação informativa, não há discussão legal mais. Graças a Deus. Por que não há mais discussão legal? Porque em 2018 surgiu a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que reconhece o direito à autodeterminação informativa. Em 2020, o STF reconheceu, através de uma importante decisão, o direito à autodeterminação informativa. E agora, em 2021, acabou de ser aprovada a PEC, que inclui a autodeterminação informativa no artigo 5º da Constituição Federal. E o que seria a autodeterminação informativa? Seria o poder de controlarmos os nossos próprios dados. E esse poder de controlar os próprios dados significa o que exatamente? A gente precisa vir para um contexto atual, né? A gente está num contexto onde, ao se falar em privacidade, não tem mais como falarmos naquele contexto lá de 1890, quando surgiu nos Estados Unidos o direito de estar só. Não tem mais como ser naquela ideia pura e simplesmente de guardar contra tudo e contra todos o que você julga ser íntimo. Não. Nós estamos em um contexto de sociedade da informação, como Castells, né, bem trouxe esse termo aí em suas produções. Estamos na sociedade da informação, que é uma sociedade. Outro autor que falou muito bem sobre isso é Stefano Rodotà, né, o italiano Stefano Rodotà. E qual é o contexto? É uma sociedade onde a informação se tornou o novo petróleo, um bem
valiosíssimo e que está circulando com uma densidade e velocidade inimaginável. Então, o volume de informações que existem sobre nós, né, todos nós, e a velocidade com que isso está ocorrendo é inimaginável. Nós estamos na era dos big datas, né? Ou como na pronúncia em inglês, como Tayara falou, né? Os big datas, né? O que é isso? São os grandes bancos de dados que têm uma capacidade interminável, infinita de armazenamento, e muito mais do que uma capacidade de armazenamento, é uma capacidade de processamento desses dados. Então, eles conseguem minerar, a gente está falando de mineração de dados pessoais. Pense aí como o minério lá nas grutas, né, indo lá minerar qualquer tipo de metal que você queira imaginar. Só que hoje essa mineração é digital, né? A gente não está mais com picareta na parede minerando um bem precioso. Agora o bem precioso está na internet, que é a informação. Então ele consegue cruzar de tal forma e criar um perfil tão rico, tão minucioso, que esses grandes bancos de dados, eles conhecem mais de nós do que nós mesmos. Tem coisas que a gente nem imagina. Se o Instagram resolver, que ele não vai fazer isso para não se comprometer, mas se ele resolver fazer um perfil seu, você é usuário do Instagram, né, obviamente, tem gente aí que pode não usar, você é usuário do Instagram, se ele resolver fazer um perfil seu e contar quem é você, seus gostos e preferências e o que você mais faz, a hora que faz, o dia que você faz, você gosta mais de fazer tal coisa em tal hora, você vai ver que ele conhece você mais do que você mesmo. Porque tem coisas que você faz, inclusive, sem perceber, e ele, para ele está lá registradinho. O Spotify fez isso há pouco tempo. Quem aqui tem o Spotify, vocês viram que ele fez uma retrospectiva aí, que eu, pelo menos, fui pego de surpresa. Eu não sabia que eu gostava tanto de ouvir determinadas coisas, determinado dia, determinada hora. Então nós estamos vivendo nesse mundo, né? E nós temos como nos afastar desse mundo para usufruí-lo, não. A não ser que você queira retornar aí a um status anterior, se trancar numa zona rural, algo do tipo, e ali você passar a ter um estilo de vida completamente diferente. Mas para você viver com as benesses desse mundo, com as coisas que aí existem, você é inevitável. É inevitável. Eu fiz o Instagram pouco antes da pandemia. Parece que eu estava adivinhando que viria a pandemia. Eu não tinha Instagram. Todo mundo me perturbava. Você tem que ter Instagram, porque você é autor de livro, você promove cursos e você não tem Instagram, como é que pode? Mas para mim não fazia falta. Aí eu fui e fiz. E olha que veio a pandemia. Se eu não tivesse o Instagram, não teria vendido mais nenhum livro e não teria vendido mais nenhum curso. É inevitável. Gostando ou não, eu tenho que estar lá. Eu tenho que utilizar aquela ferramenta. Tá? Me permitam aqui só um parênteses antes da gente continuar a nossa discussão. O meu Instagram é prof de professor, prof. Rafael Freire. Assim que encerrarmos nossa discussão aqui, eu vou sortear esse livro aqui. Manual Objetivo de Direito Administrativo, também da minha autoria. Então, assim que acabar nossa discussão, eu vou fazer o sorteio desse livro. Quem tiver interesse, vai ter até o finalzinho aqui para ir lá concorrer. Vai lá no Instagram, @prof. Rafael Freire, concorre lá. É só marcar 3 pessoas e seguir o meu perfil, não precisa fazer nada além disso. E você vai lá, participa do sorteio, que assim que acabar aqui, eu vou promover esse sorteio. Tá bom? Não vou alongar, não, porque era para ter sido ontem o sorteio. Então, vai ser hoje. Então, vai lá, participa rapidinho antes que acabe. Então, voltando, abrindo parênteses. Fechando parênteses, né, que eu abri aqui agora. Me perdoe aí esse avisozinho. Então, nós estamos nesse contexto de total exposição. Então, qual é a ideia da privacidade hoje, gente? É podermos viver nessa sociedade que aí está, podermos utilizar todos os benefícios que ela promove,
tudo aquilo que está à nossa disposição, mas nós precisamos ter uma certeza e uma proteção de que os nossos direitos não serão violados. E eu falo de direitos da personalidade. Artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição Federal. Eu falo do Código Civil, do artigo 11, eu acho que até o 21, né, gente? Do 11 seguintes. Está lá, direitos da personalidade. Eu estou falando daquilo que envolve nossa imagem, nossa honra, nosso nome, nossa religião, nossa sexualidade, nossa orientação política, sindical, raça, etnia, enfim. Muita coisa. A própria Lei Geral de Proteção de Dados define o que é um dado pessoal e o que é um dado pessoal sensível. Né? O que é o dado pessoal e o que é o dado pessoal sensível. Então nós estamos falando disso. Então, eu tenho todo o direito de colocar um vídeo ou colocar uma foto minha no Instagram. Você também tem. Mas isso não dá o direito que ninguém pegue essa imagem nossa e faça o que bem entender. É disso que nós estamos falando. A gente está vivendo numa era que para conseguir um desconto tem que dar um CPF. Isso não existe. Isso não existe. Primeiro que é ilegal, né? Já teve um PROCON, não lembro se foi em Goiás ou foi em Tocantins, não lembro. Mas se botar no Google aí vai ser fácil. Já teve um PROCON de um estado aí que já multou a rede Drogas Raia, né? Que faz parte da Drogazil e tal. Já teve uma multa milionária por conta disso. Que é ilegal. Porque eles estão comprando seu dado em troca de um desconto. Mas não pode, não é assim que funciona. Se for para dar desconto, tem que dar de forma isonômica, Código de Defesa do Consumidor. E na Lei Geral de Proteção de Dados, um dos fundamentos é a defesa do consumidor. Tá? Então é esse o momento que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento que seu crédito é negado porque eles têm todos os seus dados ali atrás de toda a sua vida financeira, desde quando você iniciou sua vida financeira. Né? Olha a repercussão disso para o plano de saúde. Ele sabendo que você tem propensão a doenças graves ou incurável, ele vai querer, ele vai liberar ou vai inventar uma desculpa dizendo que você não preencheu o perfil. Ou então vai tornar o seu plano muito caro. Não sei. Estou apenas refletindo. Previdência, seja privada ou social, né? Se começar a pegar esses dados. A própria farmácia fornecer esses dados aí para todas essas pessoas. Quem compra muito remédio, ou tem alguém doente na família, ou ele mesmo está doente, ou tem propensão a ter uma doença. Não é? E a partir do remédio ainda descobre o que é que você tem. Olha a repercussão disso para o empregador. Se isso, grandes empresas conseguem ter acesso a isso e já deixa de contratar aquela... Não precisa dizer. Faz um processo de seleção, simplesmente descarta você, não diz por quê, mas na verdade é porque ela já sabia da sua vida inteira. Então essa é a era que estamos vivendo. Eu tô com a garganta daquele jeito, arranhadíssima, gente. Então de vez em quando faço umas pausazinhas assim, necessárias, tá? Mas vamos lá. Então, dentro desse contexto, nós vamos analisar agora, né? Fizemos aí 15 minutos de contextualização do momento em que vivemos. Contextualizado isso dentro da ideia de proteção de dados, porque se você está solicitando direito ao esquecimento, você também está solicitando proteção de dados, tá? Então, a gente precisa analisar dentro de todo esse contexto que aí existe. Um momentinho, gente. Então, vamos lá. Eu só pedi um pouco de silêncio aqui, meu filho que estava gritando aqui, não sei se estava incomodando vocês aí, mas enfim. Vamos voltar aqui no mundo remoto, tem dessas coisas, né, gente? A gente está envolvido aí num contexto também familiar. Então, a gente está falando de direito de esquecimento, que é um direito multifário. Multifário. O que seria um direito multifário? Pense num guarda-chuva. Ele está falando de um direito que envolve inúmeros outros direitos,
o que torna a situação variada e complexa. Tá? Então, eu estou precisando que a gente se insira dentro de uma contextualização para a gente poder discordar do STF. Que a gente não pode discordar dele por discordar, né? Ah, eu não concordo, não. Por que você não concorda? Assim, é igual a prova, né? Quando o professor fala fundamente. Fundamente por que você discorda. Então, a gente está falando assim, o fato de você querer ser esquecido significa que existe uma grave lesão aos seus direitos da personalidade, que foi o que a gente acabou de falar na introdução. Tem que ter esse pano de fundo por trás. Tem que ter lesão a outros direitos. E eu estou falando de direitos que já são consagrados na nossa Constituição Federal. Eu estou falando de direitos que já são reconhecidos. Eu não estou falando de invencionice. Não é invenção. Tá? Então, nós estamos aí com uma agressão acontecendo aos nossos direitos individuais fundamentais, que envolve o que eu falei para vocês no início, que é a autodeterminação informativa. E aí você pode colocar aí nesse balaio, como um bom baiano, né, usar a palavra balaio, dentro desse balaio você pode botar a liberdade enquanto princípio, tá? Você pode colocar a privacidade naquela ideia que nós falamos aí, de poder viver nesse mundo, né, de poder estar ali exposto. Nós podemos botar a ideia de intimidade, que já seria a privacidade muito mais restrita, né, porque intimidade já é você estar ali no seu seio familiar, no seu seio de amigos íntimos, enfim, né? Você coloca aí a honra, a imagem, o nome. Então pode colocar aí dentro desse guarda-chuva. Vamos incluindo direitos aí que não acaba aqui, gente. Tem muitos outros direitos. Porque quando eu falo que nós estamos tratando de direito individual fundamental, você já sabe a importância disso. Tantas lutas históricas que nós tivemos, desde o primeiro semestre de direito a gente estuda isso. Quantas lutas históricas nós tivemos em prol da conquista de direitos fundamentais. Desde lá da antiguidade, Inglaterra, que foi o berço dos direitos fundamentais, 1050, 1060, invasão dos normandos na Inglaterra. Desde lá, nós sempre ali brigando contra o absolutismo. E para mim, uma decisão que diminui, tolhe, ou mitiga, ou retira um direito fundamental é uma decisão absolutista. É o Estado paternalista vindo na minha cabecinha falando assim, ó, eu mando em você. Eu estou decidindo aqui e você agora não tem mais o que questionar. O STF é a última palavra. Ele pode vir a mudar o entendimento dele posteriormente? Pode. Eu acredito piamente que isso vai acontecer. Não agora, porque não vão rediscutir um tema tão recente. Mas eu acredito que piamente isso vai acontecer, porque vai de encontro ao resto do mundo. Mas o mundo tem outras constituições. Não, gente. Direitos fundamentais, direitos humanos é universal. Olha a Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Tá? Nós estamos falando de algo universal. Sabe o que acabou de acontecer? Portugal, Luxemburgo, Suécia, vários países. O Google é nosso pai, né? Dá um Google ali que ele responde a gente rapidinho. Vários países acabaram de aprovar, recentemente aprovaram, uma lei dando direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento já é reconhecido na União Europeia. Não tem o que discutir aí. Eu vou até citar alguns casos aqui para vocês. Mas acabaram de aprovar em lei específica nos países, porque em termos de União Europeia já tá reconhecido o direito ao esquecimento, um esquecimento específico para as pessoas, na linguagem lá de Portugal, né, o cancro, né, o câncer, para pessoas que tiveram câncer, mas não apenas câncer, toda doença incurável. Por que o direito de esquecimento para essas pessoas? Porque elas não estavam conseguindo ter acesso a planos seguros de saúde. Planos de saúde. Então vocês já começam a ter uma noção de que direito ao esquecimento não é para proteger bandido. Porque é o que mais eu tenho escutado por aí. Ah, que nada, quem cometeu crime que fica querendo se esconder e tal. Não é apenas isso. É também para isso. Mas a gente vai discutir isso. É também para isso, mas não é apenas isso. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Pessoas sendo discriminadas por conta do câncer
e acabaram de ter, já tinha reconhecimento jurisprudencial, agora está com reconhecimento legal, lei protegendo, dando o esquecimento a eles. Ou seja, se algum plano estiver utilizando isso ilegalmente, nós vamos ter uma indenização boa, não vamos? Porque eles não podem estar utilizando esses dados. Então, dessa forma, né, a gente está falando que o reconhecimento desse direito, ele perpassa pelo ideal de dignidade de pessoa humana, de uma vida digna, como todo direito fundamental. E outra, também, como todo direito fundamental, ele não é absoluto, gente. Nem o direito à vida é absoluto. Nem a vida é absoluta, gente. Agora já eu vi uma opinião minha, ninguém precisa concordar comigo e não tem nenhum cunho científico. Eu, por exemplo, eu prezo mais liberdade do que a vida. Eu acho que dentro desses direitos fundamentais, numa construção de você garantir outros direitos, a liberdade, ela está muito além de todos os outros. E o que a gente está falando aqui hoje, por exemplo, envolve o princípio da liberdade. Envolve autonomia, liberdade, controle de aspectos da sua personalidade, da sua vida. Tá? Mas aí é Rafael que valoriza mais a liberdade. Mas não há hierarquia entre liberdade, não é hierarquia entre igualdade, entre a vida, entre a propriedade, entre a segurança. Aquele rol do artigo 5º ali. E se você quiser botar direitos fundamentais como um todo, não só os individuais como os sociais também, não é hierarquia. Não tem maior ou menor envergadura. Tá? Então, são relativos. No caso concreto, por exemplo, eu posso invocar o direito de esquecimento, mas naquele caso específico, o direito, a liberdade de expressão vencer. Como, por exemplo, o caso aí da Cury, que repercutiu nessa famigerada repercussão 786, que veio a falar que o caso, que o direito de esquecimento é incompatível com a Constituição. Esse caso específico aí da Cury, inclusive eu falo isso no meu livro, desde 2016, em 2016 eu falo isso, e está nos livros, eu não preciso provar, está lá, está com o ISBN, está na Biblioteca Nacional, eu venho falando isso, que esse caso específico aí da Cury não tinha direito ao esquecimento. Esse caso específico, para mim, não tinha direito ao esquecimento. Porque a própria família já tinha explorado esse caso, né, por livros, enfim, por outras situações. Então agora está querendo ser esquecida porque a Rede Globo noticiou e agora pode gerar uma indenização. Não tô aqui acusando ninguém, pelo amor de Deus, até porque aqui é um debate científico. Eu não conheço a família, total respeito à dor deles, não é isso. Não é desrespeito à dor. Mas, assim, juridicamente, se estivesse na condição de julgador, eu também não teria dado o direito de esquecimento nesse caso específico. Mas isso não quer dizer que o direito de esquecimento não exista. É tanto que, nesse caso específico, o STJ já havia dito que não tinha direito de esquecimento para o caso aí da Cury. Entretanto, reconheceu que o direito de esquecimento existia. O STJ também foi posterior ao livro que eu havia publicado. Eu já defendi essa tese que o ministro Salomão veio ali trazer de uma forma brilhante. Então, quer dizer que qualquer pessoa que invocar o direito de esquecimento vai ter esse direito? Não. Como qualquer outro direito, vai ter que ser só pesado. Regras de interpretação. E um dos princípios da interpretação do direito é a unidade constitucional, a Constituição unitária. Não existe hierarquia entre esses direitos fundamentais. Ok, gente? Então, daí vocês já estão percebendo qual é a importância do tema, né? A gente precisa averiguar essa compatibilidade com a Constituição, mas também investigar os limites desse direito para uma melhor aplicação dele. Tá? A compatibilidade com a Constituição, eu acho que a minha fala por si só já está provando. Porque a gente está falando de todos os direitos que já são reconhecidos pela Constituição. Então, como é que é compatível? Porque se eu falo que o direito de esquecimento é incompatível, então eu estou dizendo que não existe
autodeterminação informativa, eu estou dizendo que não existe liberdade, eu estou dizendo que não existe autonomia, eu estou dizendo que não existe privacidade, não existe proteção ao direito da personalidade. Tá? Então, reconhecer esse direito significa não significa apagar a memória de alguém. Até porque o nome direito ao esquecimento, para mim, é inadequado. É impossível a gente fazer uma coisa ser esquecida. É impossível. Para mim, tinha que ser direito ao apagamento. É o direito de apagar determinadas informações de bancos de dados físicos ou digitais. Exclusão de informações. Apagamento. Esquecimento. Quem somos nós para fazer alguém esquecer ou deixar de esquecer alguma coisa? Tá? Então, nós não estamos querendo apagar a memória. Muito menos a memória do nosso país. Porque a história é construída de memórias. Né? Então, a gente não pode simplesmente começar a invocar direito de esquecimento para tudo, porque a memória do país é importantíssima para a construção da cidadania, a construção da democracia. Influencia, inclusive, no desenvolvimento da nossa personalidade. Não é verdade? Muito menos eu estou aqui diminuindo liberdade de imprensa, nem liberdade de expressão de informação. Porque, como eu acabei de falar para vocês, são direitos fundamentais iguais ao direito ao esquecimento. Tudo é direito fundamental. Então, a gente precisa, no momento adequado, no momento oportuno, fazer o sopesamento desses direitos para ver qual deles merece ou não ser utilizado naquele caso específico. Qual que vai prevalecer, qual que vai ganhar. Normal. Sempre na colisão de direitos, um prevalece, né, gente? Sempre. Tá? Então, gente, nós não estamos falando que reconhecimento do direito ao esquecimento exclui a liberdade de imprensa, não. Nem vamos ceifar, né, acabar com a liberdade de informação. Impossível. A gente vai acabar com direitos individuais, não tem como. Mas, gente, o que eu estou pedindo aqui é quase um apelo, é que a gente consiga preservar a dignidade humana. Quando o interesse público não estiver mais presente. Tem situações que não interessam mais ao público, à coletividade. Vou citar vários casos para vocês. Muitos. Então, se não interessa mais ao público, não traz prejuízo à memória do país, qual o sentido de não se reconhecer? Tá? Obviamente, como eu disse, o sopesamento dos direitos vai decidir qual que vai prevalecer em cada momento. Não há o que se falar em maior ou menor. Né? Se a gente pensar, por exemplo, em revolução tecnológica, a gente vai ver que esse desenvolvimento absurdo aí da comunicação e da informática também clama por isso. Também está clamando por essa situação. Porque as lesões a todos esses direitos que eu venho falando desde o início aí, principalmente os da personalidade, elas vêm acontecendo de maneira assim. E muitas vezes a gente não está nem se importando com isso. Mas elas estão acontecendo. Né? As lesões aos nossos direitos. Tá? Eu costumo dizer que essas barreiras territoriais aí dessa sociedade, elas estão praticamente extintas. Estamos aqui em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo. Nessa conversa nossa agora aqui, por exemplo, quanta gente ao mesmo tempo aqui de vários lugares diferentes, né? Eu não vi aqui que eu tinha que eu estava aqui num chat específico aqui do aplicativo que a gente usa aqui para fazer a transmissão. Eu não vi que tinha aqui os comentários, que eu posso ver alguns comentários que vêm já do YouTube. Aí eu coloquei aqui agora há pouco. E eu estou vendo aqui que Douglas fala assim: quando a imprensa recondena o acusado após já ter cumprido a pena, né, como exemplo, programas como o falecido Linha Direta. Esse Linha Direta, Douglas, foi o que ensejou, inclusive, o caso aí da Cury nos tribunais, que foi parar no STF. Né?
Mas eu tenho um caso que ilustra bem a sua pergunta. Chacina da Candelária. Tá? A chacina da Candelária. Ó, a Monique acabou de falar. Estamos aí em sintonia, viu? Nós e o chat. A chacina da Candelária é uma das pessoas que haviam sido colocadas como envolvidas no caso, né? Ela conseguiu provar na justiça que ela era inocente. Outras foram condenadas e ela foi inocentada. Quando o Linha Direta resolveu passar sobre o caso, foi entrevistar ele e ele disse: eu não quero aparecer nesse caso, porque esse caso me obrigou a mudar de cidade. Não foi nem do bairro. Me obrigou a mudar de cidade, me obrigou a mudar de vida, porque se eu continuasse ali na minha localidade, eu seria inclusive morto. Eu tive minha vida destruída por algo que eu nem era culpado, eu provei minha inocência, então não quero participar. Ainda assim, o Linha Direta foi lá e transmitiu a imagem do rapaz. O direito ao esquecimento desse rapaz foi reconhecido e ele recebeu indenização, ele foi indenizado por isso. Tudo isso antes do STF resolver dizer que direito de esquecimento não existe, né? Aos poucos a gente vai surgindo aí outros direitos, viu? Novamente, boa tarde a todo mundo aí. Fiquem à vontade para falar, que agora eu tô ligadinho aqui no chat, viu? Tô com vocês. Eu não gosto de usar, de transmitir material justamente por isso, para que eu possa estar aqui acompanhando vocês e a gente vai interagindo, para não ficar só pro final, né? A gente vai interagindo ao longo aí da nossa palestra, né? Então, gente, é esse novo modelo de sociedade que a gente precisa debater, precisa estudar e precisa entender que tem novas características, né? Com essas novas características, a internet ela pereniza as situações. Um simples Google está perenizando as situações. Então, algumas coisas elas precisam ser esquecidas e a internet hoje não está ajudando isso. Isso a gente está falando agora de questões psicológicas. Tem gente que precisa desse suporte psicológico. Ele precisa ser esquecido de determinadas coisas para viver sua vida. Ou então você está condenando perpetuamente essa pessoa a viver com problemas. E é mais uma pena que não é permitida no Brasil, que é pena perpétua. Então, a partir do momento que a gente diz que não existe direito ao esquecimento, a gente está condenando as pessoas perpetuamente. Não é verdade? Então, aí, gente, vocês estão percebendo que quando a gente invoca esse direito, tem aí uma tensão jurídica. Qual é a tensão jurídica aí, né? Porque nós temos de um lado o reconhecimento do direito ao esquecimento, inevitavelmente do outro lado está a liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de imprensa. Olha a tensão jurídica aí causada. Olha o problema aí levantado. Tá? Que aí, Douglas, eu lhe digo, isso quer dizer que não pode ser objeto de séries, de filmes, que séries e filmes eternizam. Não pode. Pode ser objeto, sim. Mas aí, a depender da situação, a gente pode invocar o direito de esquecimento. Teve um caso, eu vou lembrar onde foi. Eu vou lembrar onde foi esse caso. No decorrer da palestra eu lembro. É a mente, né? Eu preciso anotar as coisas, eu tenho mania de não anotar. Toda vez que eu faço anotações, eu fico muito mecânico na minha fala. Aí eu tenho um bloqueio muito grande em fazer anotações para vir falar, entendeu? Eu gosto de falar mais naturalmente. E aí é por bloqueio mesmo, viu, gente? Eu fico muito preso. Mas eu não lembro. Mas o caso foi o seguinte: a mulher era uma prostituta. Ela casou. Acho que foi nos Estados Unidos. Ela casou e depois a vida dela foi retratada em um filme. Ela, ou foi o marido, entrou com o processo judicial, conseguiu o direito ao esquecimento e conseguiu. Não é que o filme deveria acabar, mas deveria desvincular a imagem dela do filme, entende? Porque como é que ela vai construir uma família, ter filhos, ainda com toda a sociedade encarando ela como aquela prostituta? Olha, o direito de esquecimento foi invocado. E eles venceram. Eles conseguiram desvincular. O filme continua, mas desvincula o nome e a imagem dela. Tá bom? É mais ou menos por aí. Boa tarde, professor. Tendo em vista a inconstitucionalidade do direito ao esquecimento fixado pelo STF, qual é o atual procedimento?
O STJ, o último posicionamento dele era de compatibilidade. Porém, o STF, agora vamos para uma questão técnico-jurídica, viu, Marco Antônio? Técnico-jurídica. A partir do momento que o STF transformou em tese de repercussão geral, ele está vinculando, ele está transformando em súmula vinculante. Então, todo o país, STJ, seja lá quem for, vai ter que obedecer o que ele fez. Tá? Vai ter que obedecer. A gente vai precisar, a partir de momentos como esse nosso, ir reconstruindo. Olha que retrocesso o STF causou no nosso país. Nós vamos precisar reconstruir o direito ao esquecimento no Brasil até ele vir novamente a revogar essa decisão aí terrível. Mas enquanto não for, temos que obedecer. Não é assim que funciona? Quem manda o STF, quem obedece somos nós? Eu fiz inclusive uma palestra aqui na UESC, no início da pandemia, sobre lockdown, essas coisas, as medidas ali que estavam sendo tomadas, e eu mostrei que muitas medidas eram inconstitucionais, mas foi o STF que disse, então a gente tem que obedecer, não é assim? Eles que dizem o que é constitucional e o que é inconstitucional. Mesmo que seja decisão meramente política. Mesmo que seja decisão meramente política. Eu não estou dizendo com isso que a decisão do direito ao esquecimento foi meramente política, não estou dizendo isso. Mas também eu não descarto. O que está por trás disso é muito grande. É muito grande, né? Todos os veículos de imprensa estavam fazendo uma pressão muito grande ali para que não fosse reconhecido esse direito. Assim como o Douglas colocou von Richthofen, também a Matsunaga, né, Gabriela? Isso aí, verdade. São casos que não tem como, por enquanto, pelo menos por enquanto, não tem como invocar direito de esquecimento. Eu não sei se um dia vai ter como, eu acho que não. Casos como esse. Eu creio que não. Não vou dizer que não, porque no direito, vocês já viram aquele meme, né? O papagaio aprendeu a falar depende e se formou em direito. É exatamente isso. Então, no direito, tudo depende. Então, não vou dizer que não. Mas hoje eu não vejo muito como elas invocarem direito ao esquecimento, não. Carla Lima Pereira, eu não vejo como fazer uma ligação, não, Carla, pelo seguinte, porque a gente estaria invocando o direito de esquecimento para o ilicitude. O próprio nome já diz, é uma fake, é a fake news, é uma informação falsa, né? Então aquilo ali não deveria nem ter chegado a existir, não é verdade? A não ser que você esteja pensando ao contrário do que eu acabei de falar, né, que seria retirá-las. Mas o fato de retirá-las nem precisa do direito ao esquecimento, porque já existe mecanismos jurídicos para que você exclua as fake news, deixe de ser propagadas aí por qualquer canal de informação, e também responsabilização de quem estiver propagando elas, né? Então, vamos lá, continuando, enquanto não surge nada aí pra gente. Eu gosto muito de pensar nas regras de interpretação do direito a partir da ideia de Robert Alexis, a partir da ideia de Savigny, tá? Pensando naquela ideia de unidade constitucional, né? Pensando, como Alexis fala, né, que são diferentes por nada. Fique à vontade aí, viu, gente? Vamos lá, daqui a pouco eu vejo aí que eu tô vendo que teve mais aí, eu leio daqui a pouco, um momento. Então, a gente tem que, por exemplo, quando o Alexis fala que nós temos aí diferentes postos, né, diferentes situações, razões, né, para regras, e essas regras, elas precisam ser colocadas dentro de regras de comportamento também. É como se ele falasse assim, nós temos que fazer interpretação de regras, porque elas são, por elas serem regras ali, sejam engessadas ou não, mas toda regra precisa de uma contextualização, né? Elas são normas de argumentação. Se são normas de argumentação, são normas de comportamento, então a gente precisa inserir toda essa nossa discussão nessa sociedade em que vivemos. Não pode estar desconexa. Porque daí é que vai surgir essas regras de interpretação, mas sempre partindo do princípio da unidade constitucional, que todos os princípios ali constantes, direitos fundamentais, não têm hierarquia. Por mais que a história do STF conta, né, que sempre houve uma preferência para liberdade de expressão e de imprensa. Sempre houve uma preferência nos julgamentos. Mas dar preferência, gente,
É você pegar no caso concreto, julgar e falar, não, vai prevalecer esse aqui. Não é você virar e falar que o outro não existe. Não é? É diferente. Totalmente diferente. Então vamos lá. Douglas aqui, né? Professor, a exclusão do nome de vítima de crime sexual de buscador da internet para garantir a preservação da intimidade ou da privacidade é direito ao esquecimento? Eu vejo que sim, Douglas. Uma pessoa que foi vítima não só de crime sexual, qualquer crime. Será que essa pessoa, se for um crime que abalou ela psicologicamente e traz traumas para a vida dela, que afeta os direitos da personalidade dela, afeta a privacidade, a honra, tudo que a gente já falou aqui. Se for isso, essa pessoa não tem direito de ser esquecida? A gente vai ficar pensando só no viés do criminoso? E o viés da vítima? Ela não tem direito de desvincular o nome dela das notícias? Tem. Eu não quero apagar a notícia. Olha um ponto importante do direito de esquecimento. Eu não estou querendo acabar com a liberdade de imprensa, não estou querendo acabar com as notícias. Não é isso. Eu quero desvincular meu nome disso. O primeiro passo é do buscador da internet, como o Douglas colocou. Tira do Google, porque botou meu nome no Google, aparece tudo. Então desvincula meu nome. É o primeiro passo disso aí. O segundo passo é: a notícia continua existindo na internet, só foi desvinculada do buscador. Ela continua existindo. É preciso anonimizar meu nome ou não? Se aquilo está me trazendo prejuízos psicológicos, a Constituição diz que dano moral é um direito fundamental. Não está lá no artigo 5º, inciso 10? Os danos decorrentes ali da violação ao direito da personalidade, materiais ou morais? Então, se aquilo está me trazendo dano moral, que está acabando com o meu livre desenvolvimento da personalidade, por que eu não tenho o direito de anonimizar o meu nome? Pode continuar a notícia, mas meu nome vai ter que ser desvinculado. Se só tirar do buscador da internet, mas a notícia continua lá, já me satisfez, pronto, também tá bom. Tudo depende de cada caso. John Oliveira, quem tá marcando aí, muito obrigado, viu? Ajuda e muito. Embora o direito de esquecimento ser incompatível, segundo o STF, com a Constituição, a desindexação é sim possível. E em qual ponto a desindexação e o direito ao esquecimento se diferem? John, inclusive eu gosto de falar que a desindexação é uma das principais armas do direito ao esquecimento. Que você completou a pergunta de Douglas, né? A resposta que eu dei a Douglas completa com a sua aqui agora. Você desvincular, né? Desindexar aquilo ali. Porque, veja bem, o próprio STF foi contraditório quando lá na tese dele, né? Ele pega e diz assim, que não exclui, né, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão de informação, devem ser analisados caso a caso a partir dos parâmetros constitucionais. Especialmente no relativo, aí ele vai listar alguns direitos da personalidade. Ou seja, ele está falando assim, eu não reconheci não, mas se tiver um caso aí, vamos traz aqui que a gente vai ver, viu? Ah, pelo amor de Deus. Esse STF de cara tem saído melhor que encomenda, né? Preciso abrir outro parêntese. Não interpretem minhas falas como eu sendo uma pessoa que não quer que o STF exista, não, pelo amor de Deus. Eu não vou nem classificar as pessoas que entendem isso, porque já entraremos em questões políticas e pessoais. Não. O STF é uma instituição democrática essencial ao nosso país, e nossa Constituição, ao prever nossas instituições, ela foi muito feliz. Se elas não funcionam como deveriam funcionar, é outra história. Agora, o fechamento de qualquer instituição democrática é um abalo irreparável para a nossa democracia, para o nosso país. Não vamos entrar nessa ideia, não. Pelo amor de Jesus Cristo. Então, criticar é uma coisa, querer que ele não exista é outra completamente diferente. Então, ele mesmo disse, ele mesmo falou, se eventualmente tiver ferido algum direito, sim. Então, vamos lá, né, John?
Vamos fazer o seguinte, não vou pedir direito de esquecimento não, vou pedir agora só desindexação, eu vou pedir o apagamento ali de uma informação em um lugar e outro, pronto. Eu não estou pedindo direito de esquecimento, porque o STF disse que não existe. Eu quero apenas que exclua. Então vamos lá. O artigo 5º da Constituição, habeas data. O habeas data não diz que a gente tem direito de excluir algumas informações nossas? Pronto. Então tá bom. Não é mais direito de esquecimento. Vamos mudar o nome para que o STF fique satisfeito. Tá? E aí a gente não tenha qualquer problemazinho com ele, porque senão manda buscar a gente onde nós estivermos. Então não é crítica à instituição, é crítica à decisão. A decisão. E ela eu posso criticar quantas vezes eu quiser. Quantas vezes eu quiser eu posso criticá-la, tá? Então vamos lá. Boa tarde, a gente chegando por agora, né? Boa tarde a todo mundo. Então a gente tá percebendo aí, gente, que a gente está falando não só de regras, como de princípios. Né? Mas ainda assim, princípio, a gente não pode colocar também como ele seja também absoluto, está totalmente acima das regras, não. Você sabe que no processo de argumentação e interpretação do direito, eles vão ser utilizados justamente para interpretar essas regras, não para acabar com elas ou estar acima delas, né? Então a gente vai conduzindo o comportamento do direito a partir dessas interpretações. Então por isso que eu falo sempre que a ideia não era excluir esse direito, mas sim trazer critérios que nos permitisse a ponderação desses direitos. Olha que chance o STF perdeu de criar critérios de ponderação e que se ele tivesse com preguiça ele ia na Europa e roubava, porque tem inúmeras decisões direito ao esquecimento que só era roubar lá a ideia e copiar, porque ia ser totalmente compatível com a Constituição. Perdeu uma grande chance. O direito ao esquecimento, Douglas. O direito ao esquecimento abarca personalidades públicas, por exemplo, atos de políticos. Douglas, eu não gosto de falar em categorias de gente. Eu gosto de falar em indivíduo. Você tem direito da personalidade? Você tem direito a honra, a imagem e tudo mais, eu gosto de falar disso. Então, cada situação é que a gente vai analisar se é necessário ou não. Tem situações que, pela própria exposição da pessoa, é até ridícula que ela queira esquecimento, né? Mas tudo isso vai ser analisado de acordo com cada caso. Então, vamos falar em ser humano. Homem do latim, que envolve homem, mulher, criança, todo mundo. Homem no sentido latim, né? Da origem da palavra latim. Por isso que homem serve tanto para homem quanto para mulher, porque a origem da palavra é uma palavra ali universal, né? Então pense isso. É homem, é ser humano? Acabou. É disso que nós estamos falando. Tá? Então, gente, se você quiser pensar aí agora pelo viés da liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de imprensa. Então, também, nós já acabamos de falar que o próprio STF tem eles como direitos preferenciais. Isso já está consolidado em nossa doutrina. Então, a gente não está querendo aqui entrar em rota de colisão com eles, não. A gente está querendo apenas viver harmoniosamente com eles, porque a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, de informação não é absoluta. E o próprio STF, nessa tese de repercussão geral, reconheceu que se tiver excesso, o excesso tem que ser punido. Então, é disso que nós estamos falando. Como sempre foi. Não é novidade. É você punir os excessos. Aquilo que é necessário punir. Tá? Até porque o próprio reconhecimento constitucional desses direitos, na informação, imprensa, tá, é indiscutível. O artigo 5º vai ter as passagens falando do pensamento, da expressão, né? Inciso 4, inciso 9 e 14, né? Do artigo 5º. Está lá falando sobre manifestação do pensamento, sobre expressão da atividade intelectual, artística, enfim. Né? Se você for mais no fim da Constituição, artigo 216, 220, também vai falar sobre as formas de expressão, sobre direito de informação. Então, é um direito constitucional consolidado. A gente não está querendo entrar em rota de colisão com isso, não. Né? A gente não está querendo oferecer censura, também não. Nenhum tipo de restrição. Certo?
essa preferência aí para esses direitos, ela é natural porque são eles que nos informam, são eles que constroem nossa história, constroem nossa memória. Tá? O próprio STF aí, ele já consolidou isso quando ele disse que a história da humanidade, né, o fio condutor de todas as lutas, direitos fundamentais. Foi a ministra Carmen Lúcia que disse isso em uma das decisões do STF. Né? Ela disse que a liberdade de expressão é esse fio condutor de toda a humanidade, de toda a história. Né? O ministro Barroso também confirmou isso, que se você tentar afastar a liberdade de expressão, você está afastando aí toda essa história, toda essa memória, né? A liberdade de expressão, ele deixou bem claro que é preferencial, a liberdade foi a palavra que ele usou, prima facie, a liberdade de expressão deve prevalecer. Eu concordo, mas sem excessos. Então, nós estamos falando aí de uma problemática. A incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição de 88, vocês já perceberam o meu posicionamento, que eu fiz questão de deixar desde a primeira fala. Não há incompatibilidade. Então, há como se considerar um direito de maior envergadura do que outro? Não. Estão todos no mesmo patamar e precisam ser só pesados no caso concreto para saber quem deve prevalecer. Isso aí, gente, nos leva a refletir sobre a existência ou não desse direito de esquecimento. Vocês aí, passe a pensar a partir de tudo isso que a gente está falando aqui, se ele realmente deve existir ou não. Nós temos precedentes judiciais ao redor do mundo que, se vocês começarem a analisar, você vai ver que é perfeitamente compatível com a nossa Constituição. Não tem diferença. Não tem. Tá? E se você pegar aí, teve um caso de uma promotora no Brasil, no Google você vai encontrar isso fácil, que ela se envolveu em alguma questão criminosa aí, foi processada, e ela conseguiu o direito de esquecimento. Ela ganhou. Tudo isso antes do STF. Ela invocou o direito de esquecimento e venceu. Olha aí. Às vezes que ele foi necessário ser invocado. Nós falamos da Candelária, né? Venceu também. O caso aí da Cury, eu já disse a vocês que, apesar de reconhecer esse direito, eu não daria naquele caso aí da Cury. Tá? Tivemos um caso de um espanhol que tinha o nome dele atrelado a uma dívida antiga que continuava prejudicando os negócios dele. Ele conseguiu desindexar dos buscadores, né, da internet o nome dele daquela dívida. Direito ao esquecimento na Espanha. Acabei de falar de vários países que consolidou aí o direito ao esquecimento para a proteção aí das pessoas que têm ou já tiveram câncer. A gente está falando de estigmas sociais, gente. Toda vez que você está querendo direito ao esquecimento é porque tem um estigma social que não está deixando você desenvolver a sua personalidade de forma livre. É disso que nós estamos falando. Não estamos adentrando em mérito de culpa, dolo de ninguém, nada disso. Estamos falando da vítima, daquela pessoa que não está desenvolvendo livremente a sua personalidade. É uma pena perpétua você dizer que não existe o direito ao esquecimento, né? O próprio direito do consumidor já trouxe aí direito ao esquecimento, no caso, inclusive, de devedores reais. Você deve, mas depois de um tempo, mesmo você ainda sendo devedor, depois de um tempo não pode continuar aquela dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. 5 anos limpa o nome, né? Tanta gente aí esperando esses 5 anos para limpar o nome. Não estou dizendo aqui se é justo ou injusto, se é bom ou ruim, estou analisando nada disso. Mas é uma forma de direito ao esquecimento. É não tornar aquilo ali eterno, né? Então, gente, se a gente pegar, por exemplo, uma jurista, né, a Zilda Consalter, eu acho que é Zilda Mara Consalter, né? Quando ela alerta que para a utilização do direito ao esquecimento, na tutela de direitos conexos, que eu acabei de falar para vocês que tem inúmeros direitos conexos, né? Eu não quero saber, aquela pergunta de Douglas lá, por exemplo, né, de político, tudo, eu não quero saber a condição social da pessoa. Né? O que eu quero saber é sobre os fatos pretéritos e sobre esses direitos conexos que estão sendo abalados, causando um vexame, uma tristeza.
né? Ou está impedindo que ele desenvolva a vida dele. Enfim. Por exemplo, vamos para a criminal. Mais uma vez, polêmica, porque qualquer um de nós aqui é ser humano. Quanto mais grave o crime, mais justiça a gente quer, né? Quanto mais severa a justiça, mais a gente fica satisfeito. Mas e a ideia de ressocialização? E aí? Como é que fica? Não estou entrando no mérito, se eu concordo ou não, nem nada disso. Mas e aí, eu quero que vocês reflitam como é que fica a ideia de ressocialização se a pessoa está condenada pro resto da vida. Entende? Carla Lima. Qual seria o limite para o direito ao esquecimento concebido às pessoas que praticam crimes? O limite varia conforme a gravidade do ato? Carla, na verdade, quando o direito ao esquecimento foi pensado, ele não foi pensado para as pessoas que cometem crimes. Infelizmente, ou infelizmente, não sei, depende para quem, elas acabam sendo beneficiadas com isso também. Não é? Mas é aquela história, a lei ela é criada, o direito é criado de maneira geral, abstrata e impessoal. E aí as pessoas vão se beneficiando a partir das necessidades. Tá? E tem dois critérios aí que a ética da imprensa utiliza aqui para uma informação, né? A informação ela tem que ter interesse público e tem que ser verdadeira. Se ela tem interesse público e é verdadeira, ela entra dentro dessa ética aí, né, de comunicação. Então, a gente não tem o que falar em informação falsa, não importa se é crime ou não. Se for falsa, tem que ser retirada e acabou. Não é o que se discutir. Agora, se a informação é verdadeira, para se saber se devemos ou não invocar o direito ao esquecimento, aí a gente tem que ir para a ideia de interesse público. Né? Ainda é interessante aquilo ali para a memória desse país, ainda é interessante para a coletividade a lembrança daquilo ali, depois de tanto tempo, ainda permanece. Se a palavra for sim, não cabe direito ao esquecimento. Se a palavra for não, cabe direito ao esquecimento, por mais bárbaro que tenha sido o crime. Então, espero que eu tenha respondido, viu, Carla? Não sei se eu te respondi, mas eu acabo viajando assim, né? Gente, eu tô praticamente terminando, porque eu acho que eu já passei minha ideia geral. Então, podem ir perguntando aí, né? Eu oriento que vocês dêem uma lidinha no regulamento europeu 679, né? De 2016. Eu dei uma lidinha no regulamento europeu. No artigo 17 desse regulamento, que é do Conselho Europeu, ele fala nitidamente sobre o direito a ser esquecido, que seria o apagamento dos dados pessoais. É o direito a ser esquecido, né? Nada de impertinente, não. Estão sendo excelentes. Vocês estão me ajudando a construir a minha participação aqui. Se vocês não ajudassem isso, ficaria aqui um saco. Chata. Vocês estão me ajudando a desenvolver a minha fala. Muito obrigado e continuem assim. Quando a gente tem sala de aula, né, eu que sou professor, quando a gente tem sala de aula, alunos participam, nossa aula fica mais fácil do que vocês imaginam. Por mais que tenham aquelas perguntas, às vezes, que pegam a gente pelo pé, mas eu costumo falar para meus colegas que isso é natural, a gente não é obrigado a saber de tudo. Se por acaso alguma coisa a gente não sabe, aquela pergunta pode nos despertar justamente para que estude aquilo ali e vou falar para vocês, gente, infelizmente isso aí eu vou ficar devendo. Então não existe pergunta impertinente, não. Fiquem completamente à vontade, tá? Então, mais uma vez eu falo, o regulamento 679 de 2016, no artigo 17, o regulamento europeu, dê uma lidinha que vocês vão ver o que seria esse direito ao esquecimento, tá? Se você colocar na internet aí casos de direito ao esquecimento na Europa, vai aparecer uma série, inclusive essa que eu acabei de falar para vocês, né? Como essa de 2017, por exemplo, que o espanhol conseguiu excluir, né? Na busca, o seu nome das buscas na internet, tá? Nós tivemos casos aí muito famosos de esquecimento que vale a pena também para pesquisa. Tem um colega de vocês aqui que eu não sei se ele vai estar aí ao vivo, mas ele me mandou mensagem: professor, eu sou da UESC, eu acabei de formar, tinha acabado de se formar na UESC e eu estou querendo pesquisar esse tema, tá?
a gente pode conversar sobre ele? Eu falei, pode, fique à vontade. Ele disse que estaria aqui presente, então já vou indicando essas coisas para vocês que querem pesquisar, né? Então eu indico o caso da Califórnia, Estados Unidos, que foi Melvin versus Hyde, eu acho, né? Melvin versus Hyde. O caso Leblanc, Lebar, tem Lebar 1, Lebar 2, Lebar 3. Se escreve Lebac, L-E-B-A-C-H. L-E-B-A-C-H, né? O caso Leblanc, que é alemão, o caso alemão, que é muito importante para o direito ao esquecimento. Esse caso que eu falei da Califórnia foi o caso da mulher. Né? Lembrei o filme. Olha, eu não falei para vocês que ia lembrar. O filme é Red Kimono. Né? Red Kimono. O vermelho, né? Kimono vermelho. Então, o marido dela, que foi ao judiciário, conseguiu desvincular o nome dela ali do filme. Esse caso aí da Califórnia. O caso Leblanc na Alemanha foi um caso de uma chacina que envolveu soldados ali e eles conseguiram também direito ao esquecimento, viu? Nesses casos específicos. Tá? O Tribunal Constitucional Alemão é um tribunal de vanguarda, onde a gente vai encontrar muita coisa boa sobre o direito ao esquecimento. Muita coisa boa, dá para vocês pesquisarem aí. Inclusive, na Alemanha teve um caso recente, em 2019 também, que provocou aí o direito ao esquecimento em relação a um duplo homicídio que tinha acontecido lá em 1981. E foi também agora foi reconhecido o direito ao esquecimento, nesse caso aí, específico, na Alemanha. No Rio de Janeiro, como eu disse, teve a chacina da Candelária, né? Teve o caso da promotora aqui no Brasil também que conseguiu o direito ao esquecimento. Teve o caso aí da Cury, mas que esse não foi reconhecido o direito ao esquecimento e gerou essa tese de repercussão que nós estamos aqui conversando hoje. Então, antes do STF tomar essa decisão, o direito ao esquecimento era um direito que vinha sendo bem construído no Brasil, estava bem robusto. A gente achava que era uma questão de tempo ele ser reconhecido totalmente. Né? O ministro Luiz Felipe Salomão do STJ deu uma contribuição imensa no seu julgamento, no caso aí da Cury, no julgamento do STJ, uma contribuição imensa. O voto dele é maravilhoso para que você entenda o direito de esquecimento aí só pesado em relação ao direito da personalidade em geral, como eu falei para vocês desde o início. Então é isso. É um passeio nesse direito, numa era de superinformacionismo, para que vocês entendam e reflitam que se tornou uma realidade nos dias de hoje. Não estamos falando de modinha, não. É uma realidade que vai trazer muito prejuízo a muita gente, essa decisão do STF. Então, diante desse contexto, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para esse debate constitucional da UESC, que vocês tenham não só gostado, como tenham adquirido conhecimento sobre esse tema específico, concordando ou não comigo. Quem discordar, eu inclusive acho legal, e se puder me expor a discordância seria ótimo, porque enriquece inclusive a minha pesquisa, porque se eu quiser continuar defendendo isso, eu vou ter que também provar que as discordâncias aí não têm sentido. Então isso faz com que a gente pesquise mais e escreva mais sobre aquele tema. Então eu adoro quando alguém discorda. Então é isso, gente. Eu estou completamente à disposição de vocês. Como eu disse, eu vou fazer agora, terminando aqui, fechou a sala, eu vou fazer o sorteio do livro, repetindo aqui, o sorteio desse livro. Então, quem puder colocar no chat aí para mim o Instagram, @prof.rafaelfreire. Quem quiser concorrer, últimos minutos é agora, para concorrer a esse livro aqui, de Direito Administrativo, também é meu, né? Esse tema, Direito ao Esquecimento, eu trato de maneira... Com o nome Direito ao Esquecimento, eu trato de maneira muito breve nesse livro aqui, mas sobre o direito em geral a controlar os dados, eu falo o tempo todo no livro sobre isso, que é a autodeterminação informativa e a privacidade na sociedade da informação. É outro livro meu que fala sobre o tema específico da palestra de hoje. Eu tenho muitos outros livros publicados, gente, mas sobre esse tema eu tenho outros também, mas o mais relevante seria esse. Então, estou
à disposição de vocês. Quem quiser participar do concurso, corre lá. Douglas colocou aqui, ó, o meu Instagram, corre lá para participar do sorteio, né, do sorteio do livro. E quem quiser mandar mensagem também lá no Instagram, fazendo qualquer pergunta, pode fazer que eu estou à disposição. E aqui também, se quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer que eu sou todo ouvidos. Muito obrigado pelos elogios aí, quem está elogiando aí a nossa participação. E obrigado mesmo, porque sem vocês nada disso aqui poderia acontecer. Estou à disposição, obrigado aí à organização do evento, obrigado, Tayara, pela apresentação, me coloco à disposição de vocês. Professor, nós que agradecemos. Caramba, muito bom o minicurso. Impressionante, na verdade, como o senhor conseguiu fazer a gente realmente aprender em só 1h10, né? Foi realmente muito bom. Tenho certeza que todos aqui também tiraram muito proveito desse minicurso. Eu queria te agradecer de verdade. O nosso evento está sendo muito mais enriquecido pela presença do senhor. E muito, muito, muito obrigada. Obrigada também a todos que estiveram com a gente. Foi uma tarde muito agradável. E eu desejo a todos também um resto de tarde muito agradável. E para quem já se inscreveu, a gente tem agora um outro minicurso com o professor Ícaro. Então, continuem aí. Excelente, o professor Ícaro é excelente. Super indico. Hoje só acaba quando termina, hein? Hoje é o último dia. É o último dia. Infelizmente é o último dia, mas ano que vem a gente está de volta, se Deus quiser, presencialmente, para poder estar aí enriquecendo a vida desses alunos. Verdade. Vocês ajudam muito, né? Não só os alunos, como nós que debatemos aqui, enriquece nossas vidas também. E aí, galera, não esquece de ir no Instagram do professor para participar do sorteio. Vou fechar agora, então quem quiser botar o nome lá no sorteio, a hora é essa, porque já vou fechar e vou sortear. Fazer a live agora. Correr aí. Valeu, obrigada, professor. Gente, boa tarde. Todos. Obrigado. Tarde a todos, obrigado. Tchau, tchau.